Olá, amigos e amigas, aquele abraço para todos. 27º domingo do Tempo Comum, dia 3 de outubro, mês das missões, mês de São Francisco de Assis, mês de Santa Teresinha, padroeira das missões. A igreja nos pede para meditarmos no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. Antes eu convido a visitar o nosso canal Vida e Missão, Jerônimo Peixoto, dar o seu like, fazer a sua mensagem, emitir a sua opinião e dizer de onde você está nos acompanhando, tá bom? Vamos fortalecer esse canal. Eu convido, inclusive, eu peço, suplico que você me ajude a fortalecer esse canal, tá bom? Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Amigos e amigas, quando nós olhamos para esta palavra de Jesus, temos inicialmente a intenção, a ideia de que ele está fechando questão sobre o sacramento do matrimônio e que todas as pessoas que se separaram, todas as pessoas que não deram conta de viver plenamente o sacramento do matrimônio estão como que condenadas ao fracasso, condenadas à desolação e ao sofrimento ou ao inferno, à condenação eterna. Não é bem assim. Vejamos o contexto. Para pôr Jesus à prova, um grupo dos fariseus lhe pergunta: é lícito ou não repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus os remete à lei de Moisés. A lei de Moisés dizia que poderia, não a lei de Moisés em si, mas os penduricalhos que foram acrescidos à lei durante a vivência no templo, a vivência litúrgica, que se poderia dar uma carta de divórcio e despedir a mulher, porque a mulher era vista como objeto. A mulher é tão somente contada como cabeça de gado para dizer do poderio econômico do seu esposo. Jesus então os remete ainda a mais longe, não esses falsos costumes que maquiaram a religião, mas a originalidade. Deus os fez homem e mulher, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua esposa, e os dois formarão uma só carne. Já não são dois, mas uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separe. Veja bem, o que Deus uniu. Há muita falsidade nos casamentos, muita mentira, muita enganação, muita embromação, como as pessoas falam, e se passa aquela ideia de santidade, aquela ideia de perfeição, mas na verdade há segundas e terceiras e até décimas intenções por trás que subjazem essa realidade, e isso não é Deus quem une. Aparentemente pode até parecer, mas sob a espécie das aparências há muitos enganos. O que Deus uniu, de fato, o ser humano não pode separar. Mas o que o ser humano pensa que Deus uniu e Deus não uniu, pode se separar, sim, senhor. Mas para se viver o matrimônio cristão, deve-se ter doação, deve-se criar aquela dependência e morrer para si,
tanto quanto aquela criança que depois Jesus vai recomendar ao final do Evangelho de hoje, que deve ser acolhida. Por que devemos ser como crianças para acolher o reino dos céus e acolher as crianças? Já falei aqui tantas vezes, seguidas e repetidas. A criança é completamente dependente de Deus. Aliás, a criança é completamente dependente do adulto, assim como nós devemos ser completamente dependentes de Deus. Perdão. Aí sim, nós estaremos de braços abertos para acolher a realidade matrimonial, para acolher o ser humano como pessoa e não haver exploração nem entre homem e mulher e entre mulher e homem. O ser humano é para viver um pacto de amor, de comunhão, de construção de unidade e não de exploração. Viver sob exploração não é cristão. Cristão é viver sob a caridade. Peçamos, pois, a Deus por todas as famílias, por todos os matrimônios. Eu peço a Deus que vocês rezem por um jovem de 17 anos para que se reencontre, por um menino chamado João Gabriel, menino doce, afável, mas que precisa se reencontrar também, pelos doentes João de Marinho, João de Franco, Sila, José Augusto de João de Franco, Aparecida e também Antônio Gonçalves, Antônio de Tijuca. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Um beijo no coração, excelente domingo para todos. Deus nos abençoe.